Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do SC Acontece. A economia do estado avança novamente. Dados divulgados essa semana pelo IBGE mostram que a produção industrial de Santa Catarina cresceu e está à frente da média nacional. A indústria catarinense fabricou mais e, consequentemente, contratou mais. Com isso, registrou crescimento acima da média nacional. No ranking, o estado tem o segundo polo industrial que mais cresce no país em 2024. Acumula alta de 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento catarinense, de 3,3% em agosto deste ano, comparado a agosto do ano passado, foi puxado por setores como confecção de artigos do vestuário e acessórios, que teve alta de 14,9%, fabricação de produtos de madeira, com elevação de 11,3%, e fabricação de máquinas e equipamentos, com alta de 7,2%. A indústria ela propicia, ou seja, oportuniza outras atividades, como o setor do comércio, logístico, serviços, porque vai criando oportunidade de trabalho, vai criando oportunidade de geração de emprego e renda. O resultado mostra um avanço da economia catarinense que gera otimismo no setor e impulsiona novos investimentos. De acordo com a Fiesc, a intenção de investir na indústria apresentou crescimento, subindo de 60 para 62,1 pontos em agosto. Este valor é superior à média nacional de 57,8 pontos, o que demonstra, sobretudo, um panorama favorável e uma expectativa positiva para o futuro dos negócios no estado. E agora vamos falar de saúde. O CEPOM, Centro de Pesquisas Oncológicas, é referência no tratamento do câncer em Santa Catarina e também é referência na medicina paliativa no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Esse cuidado integrativo, que acolhe pacientes e famílias realizado lá no CEPOM em Florianópolis, faz a diferença na vida de quem sofre com a doença. Tão linda a Dona Carolina Maria, uma beleza que emanava também pelo sorriso. As meninas dela, que já eram muito unidas, tiveram que somar ainda mais forças ao descobrir o diagnóstico da mãe. Câncer esofágico maligno, que se transformou rapidamente em metástase e se espalhou por várias partes do corpo, até que ela descansou. Um ano antes da descoberta, a gente começou a sentir que algo não estava bem. E foi quando nós descobrimos, através dos médicos que faziam o acompanhamento, que ela estava com um câncer esofágico. E esse câncer veio a complicar de maneira muito rápida, no qual ela não conseguia se alimentar, afogava, tossia. E a gente começou a procurar recursos, bem perdida, assim, com uma patologia tão grave dessa, procurar um recurso de e agora, como vai ser? A descoberta de que a mãe estava com uma doença em fase terminal abalou as filhas da Dona Carolina Maria. E foi o serviço do tratamento paliativo do CEPOM de Florianópolis que as ajudou a manter o equilíbrio. E foi um susto muito grande, até ali a gente ficou numa luta, numa corrida com os hospitais privados, que era onde o nosso convênio tinha cobertura, e a gente não tinha o norte, mesmo estando acolhida pelo nosso convênio. E, de repente, um médico falou, vamos encaminhá-la para o CEPOM. É a unidade que está preparada para acolher a tua mãe e os familiares, para vocês começarem a entender. A experiência vivida por Cibele e as irmãs mostra como o cuidado humanizado e a atenção integral podem fazer a diferença para o paciente e para a família. É muito difícil, né? Porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, sempre teve uma vida muito independente, né? E de repente você depara com uma pessoa que é do seu coração mesmo, né? Dependente de tudo, precisando de tudo que ela precisava, dos nossos cuidados, e você fica um pouco perdida, né, nessa situação. E quando surgiu o PID, né, no CEPOM, para nós foi muito confortável, porque a gente podia tirar as dúvidas com eles, solicitar medicamentos, cama, o que fosse preciso, para que ela tivesse um conforto maior nesse período. Definidos pela Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos estimam melhorar a qualidade de vida de pacientes que enfrentam doenças graves. E o CEPOM também é referência neste tipo de tratamento. A gente tem a unidade de internação de cuidados paliativos, a gente tem leitos próprios para os pacientes que já estão em cuidados paliativos exclusivos.
A gente tem também os ambulatórios, onde a gente faz o acompanhamento dos pacientes e de forma conjunta com as outras especialidades da oncologia. Então, são pacientes que estão em tratamento oncológico, muitos com expectativa de cura, e a gente entra fazendo o manejo de sintomas. A gente tem um programa de internação domiciliar, que também são para os pacientes que estão em cuidados paliativos exclusivos, que já foram transferidos para a gente. São, em média, 40 pacientes que a gente cuida em casa. Os cuidados paliativos não são um sinal de desistência. Essa abordagem ajuda a aliviar sintomas nas diversas fases da doença e garantir mais qualidade de vida ao paciente. Hoje a gente poder vibrar e passar por esse luto com mais tranquilidade foi graças à equipe do CEPOM, especificamente o PID. Muito bem, a gente vai agora para o intervalo rapidinho e na volta a gente tem uma ótima conversa com uma oncologista para falarmos de Outubro Rosa, então não saia daí. E agora é hora de falarmos da campanha Outubro Rosa. Hoje a gente recebe a doutora Maria Eduarda Meyer, oncologista do CEOF, para falar conosco sobre a origem genética da doença. Boa tarde, doutora Maria Eduarda, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de a gente poder estar aqui hoje esclarecendo, né, e trazendo mais informação para as mulheres a respeito de prevenção. Muito bem. Doutora Maria Eduarda, a gente sabe que dados aí do INCA mostram que 5 a 10% dos casos de todos os tipos de câncer, eles podem estar associados a fatores hereditários. Como lidar com essas informações e também isso é possível ajudar na hora da prevenção? Sim, com certeza. Então, é uma pergunta muito frequente, né, no consultório do oncologista. Eu tenho uma mãe, uma irmã com histórico de câncer de mama. Será que eu vou ter um risco maior de desenvolver a doença? Então, sim, nesses 5 a 10% dos casos em que a gente tem um fator genético, né, quer dizer que aquelas pessoas elas possuem uma mutação, uma alteração nos seus genes e que é herdada de geração em geração e ela aumenta o risco daquela mulher desenvolver a doença, no caso, o câncer de mama. Quando que a gente suspeita que tenha essa alteração genética nas famílias? Então, se eu tenho parentes de primeiro grau que têm um histórico de câncer, a mãe, a irmã, a tia, pacientes familiares com um diagnóstico com idade mais jovem de câncer e também outros tumores, como, por exemplo, câncer de ovário na família, também podem aumentar o risco de desenvolver câncer de mama. Muito bem. É possível a gente fazer algum tipo de exame que possa detectar os genes que vão sofrer mutação? Tem como a gente conseguir prever, fazer uma previsão, uma previsibilidade aí maior? Sim, hoje a gente tem uma disponibilidade muito maior dos testes genéticos, né? São testes que são feitos com a saliva ou com o sangue do paciente e nesse teste a gente vai tentar detectar essas mutações. A mais conhecida são dos genes BRCA1 e BRCA2. E o que essas pacientes com a mutação, então, elas têm de diferente das outras mulheres? É que essas mulheres, elas vão ter um risco maior de desenvolver câncer, que pode chegar até 70% ao longo da sua vida. Então, como são mulheres que têm um risco maior de desenvolver a doença, a nossa prevenção vai ser diferente. Então, a gente vai ter que iniciar exames numa idade mais cedo, em torno de 20, 25 anos. A gente vai utilizar exames diferentes, em vez de a gente fazer a mamografia a partir dos 40, né, que é o caso da população em geral, a gente vai fazer ressonância para essas pacientes e a gente também pode fazer cirurgias preventivas, como a retirada da glândula mamária e assim diminuindo o risco dessa mulher desenvolver câncer. Inclusive também muda um pouquinho a questão da prevenção quando é determinado aí pela questão hereditária, né? Se tiver alguém na família, também muda o prazo para fazer exames. É importante a gente também ficar atento a isso, doutora? Com certeza. Então, quando a gente tem uma paciente com câncer de mama hoje, a gente já testa ela, porque pode ser uma oportunidade, se aquela paciente tiver um teste genético, da família também se prevenir melhor. Hoje, até o tratamento das mulheres com mutação genética é diferente. A gente modifica, a gente sabe que essas pacientes têm risco de ter segundos tumores, a gente sabe que essas pacientes hoje têm oportunidades de novos medicamentos. Então, o que é importante frisar é que a gente, detectando essa mutação genética, não é que seja uma sentença que a pessoa vai ter a doença, mas que ela tem um risco aumentado. E por isso é uma oportunidade de a gente fazer uma melhor prevenção. Da mesma maneira, aquelas pacientes que não tenham mutação genética,
Elas podem ainda desenvolver câncer, o risco delas é menor, mas é muito importante que elas se atentem que elas precisam cuidar dos fatores de risco, né? Então, daquelas 90% de outras causas, que são fatores hormonais, que são o nosso próprio envelhecimento, fatores de estilo de vida. Então, a população em geral também precisa cuidar, né? Cuidando do nosso estilo de vida mais saudável e realizando a mamografia. Com certeza. A visita ao médico tem que acontecer, não é mesmo, certeza. doutora? Muito bem, muito obrigada. Então, aqui a doutora Maria Eduarda Meyer, que trabalha no CEOF, que está lá também à disposição, com certeza, de todos vocês aí de casa, se estiverem com alguma dúvida. Certo, doutora Maria Eduarda? Com certeza. Qualquer dúvida pode nos procurar. Campanha Outubro Rosa vem para alertar, mas na verdade a prevenção ela acontece o ano todo. É dessa forma? Com certeza. A gente não pode deixar, né, nos outros meses, a gente tem que lembrar que é o ano inteiro a gente está pensando em prevenção. Muito bem. Obrigada a você aí de casa que nos acompanha. Amanhã, ao 12h45, a gente está de volta aqui e novamente com mais assuntos voltados à campanha Outubro Rosa e à prevenção. Até amanhã. Obrigada pela sua companhia. Obrigada também, doutora.